Você já se pegou tentando resolver tudo na força da mente, como se cada detalhe da vida precisasse de uma explicação exata antes de ser vivido? Talvez você conheça bem esse peso, pensamentos que não param, perguntas que não se calam, um coração que não consegue descansar porque a lógica não oferece respostas. Você sabe o que é deitar-se à noite e não conseguir desligar a mente. Sabe o que é acordar já cansado porque a madrugada foi uma batalha entre raciocínios e temores. Talvez você até sinta que a fé, para ser verdadeira, precisaria de provas, de confirmações, de garantias. E, no entanto, tudo o que Deus lhe pede é algo aparentemente mais simples, mas infinitamente mais profundo: confiar. A Bíblia declara em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É uma frase que confronta o modo como fomos acostumados a viver. Desde cedo, nos ensinaram a buscar explicações, a depender da lógica, a controlar resultados. Mas esse versículo rompe nossa lógica. Ele não diz: entenda tudo e depois confie. Ele nos chama a uma inversão radical. Primeiro confiar, depois entender. Se Deus assim quiser revelar. Essa ordem inverte o peso que carregamos e aponta para um caminho de descanso. Muitos, no entanto, estão aprisionados pelo labirinto da dúvida. Tentam controlar a vida pela razão, mas descobrem que quanto mais tentam, mais se afundam em ansiedade. A dúvida paralisa, a lógica isola, e o medo se torna companheiro constante. Quantas vezes você já pensou: se eu entender, eu vou confiar? E quantas vezes ficou esperando a resposta que não veio? Essa espera pela certeza lógica é uma armadilha silenciosa que alimenta a ansiedade. A alma pede descanso, mas a mente não permite parar. O desejo mais oculto do coração humano, nesse campo de batalhas entre razão e fé, não é ter todas as respostas, é sentir paz. É descobrir que a fé não exige a resolução de cada dúvida, mas sim uma entrega que liberta. A fé não é ausência de perguntas, mas coragem de confiar mesmo quando elas não se calam. É por isso que Billy Graham lembrava: a fé é colocada em prática quando a razão não tem mais respostas. Ele não dizia isso como teoria, mas como testemunho de alguém que enfrentou crises globais, guerras, perseguições e viu milhares de vidas transformadas não porque entenderam tudo, mas porque confiaram em Cristo. C.S. Lewis, com sua clareza única, nos lembrou: a fé é a arte de manter o que a razão aceitou, apesar das mudanças de humor. Quem já não experimentou isso? Você crê em Deus no domingo, mas na segunda a mente lhe bombardeia com lembranças, medos, hipóteses. Você aceita a verdade de que Deus é bom, mas no meio da madrugada a dor ou a solidão fazem você questionar. Lewis sabia: a fé é sustentação, não pelo que sentimos no instante, mas pelo que já sabemos ser verdade em Deus. Este vídeo não vai lhe oferecer fórmulas mágicas, nem respostas prontas para cada dor, mas vai lhe conduzir a reconhecer a armadilha do excesso de pensamento. Vai lhe mostrar que a dúvida não precisa ser inimiga da fé. Vai lhe ensinar como transformar a inquietação em oração e como praticar atos simples de confiança que estabilizam o coração. Ao longo desta caminhada, você vai perceber que confiar não é desistir de pensar, mas é dar ao coração o espaço que a mente não consegue preencher. Talvez você esteja cansado de lutar contra si mesmo. Talvez esteja exausto de buscar explicações que nunca chegam. Talvez se sinta culpado por não ter uma fé sempre forte, sempre clara, sempre firme. Eu quero lhe dizer agora, com toda a compaixão e autoridade da palavra: você não está sozinho. Deus conhece o peso que você carrega. Deus vê a batalha dentro da sua mente, e Ele não lhe rejeita por isso. Ao contrário, é exatamente nesse ponto de luta que Ele lhe estende a mão e diz: confia em mim.
Hoje o convite não é para pensar mais, nem para provar algo. O convite é para descansar, é para render-se, é para experimentar a paz que excede o entendimento humano. Ao longo deste vídeo, você vai caminhar comigo por histórias bíblicas, reflexões emocionais, metáforas profundas e exercícios práticos que vão ajudar você a trocar o peso da lógica isolada pela leveza da confiança. Não é um caminho fácil, porque exige soltar o controle, mas é o único caminho que conduz ao verdadeiro descanso. E aqui eu lhe faço um primeiro convite. Uma pausa, um passo de fé. Não assista este vídeo de forma distraída. Permita que ele seja uma jornada espiritual. Permita que, ao final, você não apenas ouça, mas viva uma experiência de entrega. Se você deseja caminhar conosco em fé, escreva nos comentários: "Eu escolho confiar". Essa declaração simples é o primeiro passo de uma decisão profunda. Prepare seu coração. Deus tem algo a lhe dizer. Você não precisa entender tudo, mas precisa confiar, porque nunca se trata de pensar mais. Sempre se trata de confiar melhor. O labirinto mental que sufoca a fé. Pedro caminhava sobre as águas. Os ventos eram fortes, as ondas ameaçavam, mas havia algo maior sustentando seus passos, o olhar fixo em Cristo, até que por um instante ele desviou os olhos. Em Mateus 14:30 está escrito que, ao reparar no vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Esse momento revela mais do que uma cena histórica. Ele simboliza o que acontece conosco quando deixamos que a mente se encha de ruídos e esquecemos de onde vem a nossa segurança. O vento continua soprando até hoje, mas o que determina se afundamos ou caminhamos é onde fixamos os olhos. Existe uma confusão silenciosa que muitos carregam no coração. Acreditam que fé significa não ter dúvidas, como se a mente de um verdadeiro crente fosse um lugar sem questionamentos. Mas fé não é ausência de dúvida. Fé é perseverança em meio à dúvida. Fé é dar o próximo passo, mesmo quando o coração treme. A ausência de dúvidas não é fé, é ilusão. A verdadeira fé respira dentro da tempestade, aprende a caminhar mesmo ouvindo o rugido dos ventos. A ciência moderna também nos ajuda a entender a batalha que ocorre dentro de nós. Quando a ansiedade toma conta, o cérebro hiperativa a amígdala, a região responsável pelo medo, e ao mesmo tempo bloqueia o córtex pré-frontal, que é a parte ligada à clareza, ao discernimento e à tomada de decisão. Em outras palavras, quanto mais ansioso você fica, menos capacidade tem de raciocinar de forma saudável. Você não consegue pensar melhor porque está tentando pensar demais. É um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta resolver, mais distante da solução se sente. Imagine agora uma cena simples, um pedaço de papel diante de você. Nele, você escreve apenas uma preocupação. Não precisa ser a maior de todas, apenas uma que pesa no coração. Depois de escrever, você a leva em oração, entregando somente aquele ponto a Deus. Essa prática, aparentemente pequena, tem um efeito profundo. Ela treina sua mente a parar o turbilhão de pensamentos e escolher apenas um fardo de cada vez. É um gesto concreto que sinaliza ao coração: não estou sozinho nessa luta. Alguém maior do que eu pode carregar comigo. Pense na metáfora da areia movediça. Quanto mais alguém luta sozinho para escapar, mais afunda. O desespero o prende, a luta isolada o sufoca. A única saída é parar de lutar contra si mesmo e estender a mão para fora, para receber ajuda. Assim também é a fé. Quanto mais tentamos sair do labirinto mental pelas próprias forças, mais nos afundamos. Mas quando levantamos os olhos e estendemos a mão, Cristo nos alcança. Ele não promete que o vento vai parar imediatamente, mas promete que sua mão nunca falhará.
O labirinto mental é traiçoeiro porque parece lógico. Você acredita que está pensando para resolver, quando na verdade está apenas girando em círculos. O pensamento não avança, a paz não chega, o corpo se desgasta. Mas há um caminho de saída, não pelo esforço da mente, mas pela confiança do coração. A vida espiritual não exige que você cale cada pensamento, mas que aprenda a não se apoiar apenas neles. A razão pode até mostrar a direção, mas é a confiança que lhe dá força para caminhar. Ao reconhecer esse padrão dentro de si, você começa a perceber que não é fracasso ter dúvidas, não é pecado sentir-se sobrecarregado, mas é perigoso permanecer preso ao labirinto sem pedir ajuda. Pedro não teria sobrevivido se tivesse tentado nadar sozinho naquela tempestade. Ele foi salvo quando clamou: Senhor, salva-me! Sua honestidade abriu espaço para a intervenção divina. E é aqui que quero convidar você a refletir profundamente. Em qual área da sua vida você está preso em areia movediça? Qual pensamento se repete noite após noite, impedindo o seu descanso? Talvez seja a preocupação com um filho, talvez o medo de uma doença, talvez a ansiedade pelo futuro financeiro. Identifique, reconheça e entregue. Não tudo de uma vez, mas uma área específica, como quem solta uma pedra pesada das mãos. É nesse gesto que começa a liberdade. Você não foi chamado a viver afundando em dúvidas. Você foi chamado a caminhar sobre as águas, mesmo com ventos contrários. A fé não remove a tempestade de imediato, mas muda sua postura dentro dela. E ao aprender a confiar, você descobre que não precisa vencer sozinho. A mão que sustentou Pedro ainda está estendida para você. O veneno da lógica isolada. Há uma sedução sutil na mente humana. Acreditar que tudo só é válido quando se pode compreender. É a tentação de reduzir a fé a uma equação, de transformar o divino em um sistema lógico. Isaías 55:8 recorda uma verdade desconcertante. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Essa frase é como um espelho que quebra nossa pretensão de controlar a vida por meio da razão. Por mais brilhante que seja a mente, ela é limitada diante da eternidade. O primeiro veneno é acreditar que só pode crer quem entende tudo. É o mito da compreensão total. Muitas pessoas pensam, quando eu tiver respostas, aí sim vou confiar. Mas a fé não nasce da compreensão absoluta. Ao contrário, a fé floresce justamente onde a lógica se esgota. Se fosse necessário entender tudo para crer, nenhum ser humano seria capaz de fé, porque os caminhos de Deus ultrapassam a capacidade humana. Esse mito é cruel porque prende as pessoas em um estado de espera infinita, adiando sempre a entrega que traz descanso. Outro veneno silencioso é usar a razão como filtro final da fé. É quando alguém lê a palavra, ouve a promessa, mas antes de obedecer, decide submeter tudo à lógica. Isso faz sentido, isso é plausível, consigo entender cada detalhe. O problema é que Deus não se limita à lógica humana. Quem busca filtrar a fé pela razão, corre o risco de viver sempre no limiar, sempre com um pé atrás, sempre desconfiado. O filtro se transforma em prisão. A lógica isolada também gera um tipo de orgulho disfarçado. Queremos que Deus se explique, queremos que Ele apresente justificativas, queremos que a ordem da vida seja tão clara como uma conta matemática. Mas a Bíblia nos mostra outro caminho. Deus chama a obedecer antes de explicar. Pense em Abraão, chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria. Ele não recebeu mapas nem garantias. Recebeu apenas uma ordem: sai da tua terra. O passo de fé veio antes da explicação. A obediência abriu espaço para a revelação.
E aqui há um convite para a alma cansada de tantas justificativas. Entregar sem condições. Imagine uma oração simples, quase infantil. Senhor, eu confio mesmo sem entender. Essa declaração tem um poder imenso. Ela interrompe o ciclo vicioso da mente que exige explicação para cada passo. Ela solta as amarras da lógica isolada. Ela abre o coração para experimentar uma confiança que não depende de clareza intelectual. Pense na imagem de alguém tentando navegar à noite com um mapa detalhado, mas sem lanterna. O mapa está ali, mas é inútil sem luz. Assim é a lógica sem fé, cheia de informações, mas incapaz de dar direção verdadeira. A fé, por outro lado, é como a lanterna que ilumina apenas o próximo passo. Não revela todo o caminho, mas é suficiente para não tropeçar. A diferença é que a luz não vem da mente, mas da confiança em Deus. O veneno da lógica isolada é sutil porque parece prudência. Mas, na verdade, é uma forma de resistência. É como um coração que diz, eu só vou se entender primeiro. O resultado é paralisia. Anos se passam, promessas ficam adiadas e a vida se perde em espera. Mas quando a confiança entra, algo se transforma. O coração deixa de buscar explicações para cada detalhe e aprende a descansar no caráter de Deus. Essa não é uma negação da razão. Deus nos deu inteligência, discernimento, capacidade de pensar. Mas a razão não pode ser o trono. Ela deve ser serva. A fé não despreza a lógica, mas a coloca no lugar certo, porque o que sustenta a vida não são fórmulas, mas promessas. O que traz descanso não é a explicação, mas a certeza de que Deus é fiel. E aqui quero fazer um segundo chamado à sua jornada. Se esta mensagem já fala com você, se sente que precisa romper com a prisão da lógica isolada, escreva nos comentários o nome de alguém que você deseja ver confiando mais em Deus. Talvez seja um filho, um neto, um amigo. Declare esse nome em fé. Isso não é apenas participação digital, é intercessão. É uma forma de dizer, Senhor, que essa pessoa também aprenda a confiar sem precisar entender tudo. Essa atitude não só reforça sua decisão, mas planta sementes espirituais em outros. Não se trata de viver sem pensar, mas de viver sem depender apenas da mente. O veneno da lógica isolada é derrotado quando o coração aprende a descansar em Deus. A ansiedade disfarçada de prudência. Há uma linha muito fina entre prudência e ansiedade, e muitas vezes essa linha é ultrapassada sem que percebamos. Prudência é virtude, é sabedoria, é previsão equilibrada. Ansiedade é peso, é excesso, é um coração tentando controlar o que não pode. Filipenses 4:6 nos confronta com clareza. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Esse versículo não é um conselho leve, é um chamado profundo. Ele não diz, não se preocupem muito. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Um dos grandes enganos do coração é chamar de planejamento, o que, na verdade, é excesso de controle. Fazemos listas intermináveis, prevemos cada detalhe, projetamos cenários futuros e chamamos tudo isso de prudência. Mas, na prática, não estamos nos preparando para a vida, estamos tentando controlar a vida. O resultado é um coração cansado, noites em claro e um espírito inquieto. O nome bonito de planejamento apenas esconde a verdade. Estamos dominados pelo medo. A psicologia moderna nos mostra um conceito chamado ruminação. É quando a mente se prende em um ciclo de pensamentos repetitivos, voltando sempre ao mesmo ponto, girando em círculos. Essa ruminação pode se disfarçar de prudência. Parece que você está refletindo, mas, na verdade, está alimentando a ansiedade. É como mastigar algo que nunca engole.
ocupa a boca, mas não alimenta. O coração fica preso, o corpo se desgasta e a paz nunca chega. Existe uma forma prática de interromper esse ciclo. Uma técnica simples, chamada 333, pode se tornar uma ferramenta espiritual. Primeiro, nomear 3 coisas que estão lhe preocupando agora. Apenas nomear. Depois, entregar essas 3 coisas em oração, declarando diante de Deus que não são mais suas, mas dele. Por fim, agradecer por 3 bênçãos concretas que você já tem. Esse movimento, aparentemente pequeno, reposiciona a mente e o coração. Ele quebra o ciclo da ruminação e abre espaço para a gratidão, que é o antídoto da ansiedade. A ansiedade disfarçada de prudência também carrega uma imagem pesada. É como empilhar pedras em uma mochila. Você acredita que está se preparando melhor, mas na verdade está apenas acrescentando peso. A cada novo pensamento de "e se acontecer", uma pedra é colocada. No começo, o peso parece suportável, mas com o tempo o corpo se curva, a caminhada fica lenta, o espírito perde a alegria. O destino não muda, mas o caminho se torna insuportável. É importante perceber que a ansiedade não se manifesta apenas como medo. Muitas vezes ela veste roupas de responsabilidade. Você acredita que está cuidando bem da sua família, que está sendo prudente com o trabalho, que está se prevenindo de problemas. Mas, no fundo, é ansiedade travestida. O coração está inquieto, a mente não descansa e o corpo paga o preço. O disfarce da prudência engana até mesmo a pessoa que o carrega. Aqui, a palavra de Deus traz um contraponto essencial. Prudência verdadeira não é controlar o amanhã, é confiar hoje. Prudência não é se sobrecarregar, é entregar. Prudência é colocar diante de Deus cada passo e reconhecer que acima de todos os planos está a vontade dele. Quando entendemos isso, descobrimos que o excesso de controle não protege, apenas desgasta. A verdadeira segurança não está em preparar cada detalhe, mas em descansar no cuidado do Pai. E neste ponto, quero abrir um espaço de intercessão comunitária. Se você já identificou áreas em que a ansiedade se disfarça de prudência na sua vida, compartilhe nos comentários uma palavra: descanso. Essa palavra será nosso clamor coletivo. Cada vez que alguém escrever, estará dizendo: eu escolho descansar em Deus. E outros verão, se identificarão, e juntos criaremos uma rede de fé e confiança. Esse é o terceiro chamado estratégico, uma oportunidade de transformar confissão em comunidade. A ansiedade disfarçada de prudência não precisa mais governar o seu coração. Você pode planejar, você pode ser responsável, mas não precisa se sobrecarregar. O Senhor já disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E mochila pode ser esvaziada. As pedras podem ser deixadas no caminho. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está disponível. Quando a dúvida se disfarça de humildade. Há uma forma de dúvida que não se mostra como incredulidade direta, mas veste roupas de humildade. Ela parece modesta, parece sensata, parece até piedosa. Mas, na verdade, é um veneno silencioso que paralisa chamados, retarda decisões e rouba missões. Moisés experimentou isso em Êxodo 3:11, quando diante do chamado de Deus disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? À primeira vista, soa como humildade, mas na essência era insegurança travestida de reverência. Muitos caem nessa armadilha. Pensam que negar suas capacidades é um sinal de humildade. Repetem frases como: não sou capaz, não tenho dons, não estou preparado. Isso parece modesto, mas no fundo revela uma fé vacilante. A verdadeira humildade não é negar quem você é, mas reconhecer de onde vem a sua força.
não é se diminuir diante da missão, é se lembrar que a missão nunca dependeu de você sozinho. A dúvida disfarçada de humildade cria uma prisão invisível. O coração se convence de que não está preparado e a mente constrói justificativas para não avançar. O resultado é uma vida paralisada, cheia de sonhos não realizados e chamados não atendidos. Deus continua chamando, mas a pessoa continua respondendo: quem sou eu? A pergunta parece espiritual, mas na verdade é resistência. O contraste aparece na expectativa divina. A humildade que agrada a Deus é aquela que reconhece limites humanos, mas se ancora no poder divino. É quando alguém diz: eu não sou suficiente, mas Cristo em mim é. Essa declaração liberta, porque não coloca o peso na capacidade própria, mas na suficiência de Deus. Moisés só se tornou libertador quando aprendeu a confiar que não era sua eloquência, nem sua força, mas o poder de Deus que faria a diferença. Há histórias concretas que ilustram essa verdade. Uma mulher de 55 anos, depois de anos de dúvida, foi convidada a liderar uma pequena célula de oração. Seu primeiro impulso foi recusar. Sentia-se inadequada. Dizia que não tinha preparo, que outras pessoas fariam melhor. Durante meses, resistiu. Até que, em oração, percebeu que não se tratava dela, mas do Deus que a chamava. Com temor e tremor, disse sim. Hoje, sua família experimenta transformação. Seus filhos, antes distantes, começaram a participar das reuniões. O que parecia incapacidade era apenas o disfarce da dúvida. Quando ela disse sim, a graça entrou em movimento. Esse tipo de dúvida é perigoso porque se mascara de virtude. A pessoa acredita que está sendo prudente, quando na verdade está sendo dominada pelo medo. A diferença está em onde se apoia o coração. Quem foca na própria fraqueza fica preso na paralisia. Quem foca na força de Deus descobre que até a fraqueza pode ser usada. Como disse o apóstolo Paulo: quando estou fraco, então é que sou forte. A dúvida disfarçada de humildade não precisa mais governar sua vida. É possível reconhecer limites sem negar o chamado. É possível admitir fraqueza sem abandonar a missão. Deus não espera que você seja suficiente. Ele espera que você confie. A força nunca esteve em você, esteve sempre nele. Quando a dúvida vier mascarada de humildade, lembre-se, negar-se a obedecer não é reverência, é resistência. A verdadeira humildade se ajoelha diante de Deus e diz: eis-me aqui. Usa-me como quiseres. Esse é o ato que liberta, que abre portas e que transforma não apenas sua vida, mas também a daqueles que serão alcançados através de você. O segredo do descanso na confiança. O Salmo 37:5 traz uma das declarações mais profundas da vida de fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há uma promessa escondida nessa ordem. A entrega é a parte humana, o agir é a parte divina. A confiança abre espaço para o movimento de Deus. Esse versículo não sugere que descansar é o mesmo que desistir. Descansar é permanecer ativo, mas sem o peso do controle. Descansar é mover-se em fé, sabendo que a responsabilidade última pertence ao Senhor. Muitos acreditam que confiar significa passividade. Pensam que, se descansarem, estarão sendo negligentes. Confundem descanso com abandono. Mas confiar não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Confiar é dar passos obedientes, ao mesmo tempo em que se recusa a carregar pesos que não pertencem à alma. É como andar por um caminho e, ao final do dia, deitar-se não porque tudo está resolvido, mas porque se sabe que há alguém maior cuidando de cada detalhe. Esse descanso na confiança não é fuga da realidade. É enfrentamento da realidade com outro olhar.
Quem confia não foge da vida, não ignora responsabilidades, não se esconde dos problemas, mas encara tudo com uma serenidade que não vem da lógica, e sim da certeza de que Deus vela. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados o sono. O descanso é um sinal de confiança viva. Há uma prática simples que simboliza isso de forma profunda. Ao deitar-se, em vez de permitir que a mente vagueie em 1000 pensamentos, pronuncie baixinho: eu durmo porque Deus vela. Essa frase é mais do que uma repetição. É uma declaração de fé. Ela entrega a noite, entrega os pensamentos, entrega os medos. Ela transforma a cama em altar, o travesseiro em testemunha da confiança. É nesses gestos pequenos que a fé se enraiza no cotidiano. O segredo do descanso na confiança pode ser ilustrado pela imagem de uma criança no banco de trás de um carro. Ela não conhece o caminho, não sabe as curvas, não entende a velocidade, mas dorme tranquila porque sabe que o pai está dirigindo. Essa confiança é natural, é instintiva, é total. Assim é o chamado de Deus para cada um de nós. Viver como filhos que descansam, não porque entendem a rota, mas porque confiam no motorista. A vida moderna, com sua pressa e suas exigências, nos convenceu de que estar no controle é sinal de maturidade. Mas, espiritualmente, maturidade é aprender a descansar. Não é ser inconsequente, mas é reconhecer que o controle nunca esteve em nossas mãos. O segredo do descanso não está em resolver tudo, mas em confiar naquele que governa tudo. Esse descanso não significa ausência de lágrimas. Muitos dormem chorando, muitos acordam no meio da noite com o coração apertado. Mas o descanso se manifesta mesmo aí, quando em meio às lágrimas a alma consegue dizer: eu entrego, eu confio, eu descanso. É nesse lugar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a se instalar. Quando você aprender esse segredo, a ansiedade perde força. O corpo encontra alívio, o coração encontra fôlego. A fé deixa de ser apenas um discurso e se torna uma prática diária. O segredo do descanso é a prova de que confiar é mais poderoso do que controlar. Fé como escolha diária, não como emoção passageira. A carta aos Hebreus define com precisão o que é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Esse versículo nos transporta para um terreno onde a razão não alcança. Fé não é emoção, não é sensação, não é entusiasmo momentâneo. Fé é decisão, é ato consciente, é postura diária diante da vida. Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que a fé depende de sentir paz o tempo todo. Há quem diga: se eu não sentir, não é de Deus. Mas a Bíblia não condiciona a fé ao sentir. A fé permanece mesmo quando a paz se esconde, mesmo quando o coração parece vazio. As emoções oscilam, mas a fé se mantém porque está enraizada em uma convicção mais profunda do que o humor. A psicologia nos ajuda a compreender esse processo. As emoções são como ondas, sobem, descem, mudam conforme o clima, o ambiente, a circunstância. Mas as decisões moldam padrões duradouros. Quando alguém decide dia após dia confiar, mesmo sem sentir nada especial, o cérebro começa a criar novos caminhos. As repetições constroem trilhas neurais. A fé, portanto, não é apenas espiritual. Ela também reorganiza a mente, ela treina o corpo, ela disciplina o coração. Essa escolha diária pode ser cultivada com gestos simples. Imagine um pequeno ritual de 3 minutos. Primeiro, ler um versículo da Bíblia, ainda que seja uma única frase. Segundo, orar por 60 segundos dizendo com sinceridade: Senhor, eu confio em Ti. Terceiro, declarar em voz alta uma afirmação de confiança: eu escolho crer hoje. Não é o tempo que transforma, mas a constância.
O que no início parece pequeno, com o tempo se torna uma raiz profunda. A fé pode ser comparada a um músculo. Ninguém constrói força com um único esforço. É a repetição, dia após dia, que fortalece. Um atleta não treina apenas quando sente vontade, mas segue uma disciplina. Da mesma forma, a fé não cresce apenas em momentos de inspiração, mas no exercício contínuo da confiança. Cada decisão repetida de confiar reprograma não apenas o coração, mas também a mente. Há dias em que a alma se levanta com vigor e entusiasmo, mas há dias em que tudo parece cinzento. A fé não depende da cor do dia. Ela é uma escolha que atravessa manhãs brilhantes e madrugadas escuras. Ela se mantém firme, não porque tudo está claro, mas porque Deus continua sendo Deus. Essa escolha diária transforma a vida. Ela cria estabilidade, ela dá coragem, ela gera perseverança, porque quando se decide confiar todos os dias, as tempestades não têm poder de arrancar a raiz. O vento pode balançar, mas a árvore permanece. A fé, assim, deixa de ser emoção e se torna fundamento. Ao aprender que fé é escolha diária, você liberta sua alma da escravidão das emoções. Você para de depender de sentir para acreditar. Você aprende a confiar no caráter de Deus e não apenas no estado do seu coração. E nesse processo, você descobre que cada decisão pequena constrói uma grande história. Quando confiar significa soltar as rédeas, Jesus declarou em Mateus 6,34, basta a cada dia o seu mal. Esse versículo revela a essência da confiança verdadeira. Não se trata de ignorar o futuro, mas de libertar o coração do fardo impossível de controlá-lo. Viver em confiança é aceitar que amanhã não nos pertence e que a única responsabilidade real é viver o hoje com fé. O coração humano, entretanto, insiste em antecipar. Criamos cenários, projetamos problemas, imaginamos desfechos. Cada tentativa de segurar o amanhã é como puxar rédeas com força excessiva. No início, parece cuidado. Com o tempo, se torna opressão. A alma cansa, o corpo enfraquece, o espírito perde a leveza. Esse controle é ilusório, porque ninguém consegue governar o que ainda não chegou. Sinais discretos revelam quando o coração não entregou de fato. A insônia que insiste em voltar, o cansaço que não se explica, a preocupação constante que corrói a alegria. São sintomas silenciosos de uma alma que ainda não soltou as rédeas. Não importa quantos planos sejam feitos, o coração não encontra descanso porque continua segurando um amanhã que não existe. Há momentos em que é necessário fazer uma entrega consciente, nomear uma área específica e dizer em oração, não é minha, é tua. Essa simples declaração quebra cadeias invisíveis. Ela tira o peso do peito, alivia os ombros, abre espaço para a paz. Não significa abandonar responsabilidades, mas significa reconhecer quem realmente conduz. É um gesto de humildade e de coragem. A imagem do cavalo e do cavaleiro ilustra com clareza esse processo. Segurar demais as rédeas não ajuda o cavalo, apenas o exaure. O cavaleiro também se cansa, porque gasta energia tentando controlar cada movimento. Quando as rédeas são afrouxadas, o animal avança com mais naturalidade, o caminho flui, o peso diminui. Assim é a vida quando a confiança toma o lugar do controle. O coração aprende que soltar não é perder, é ganhar leveza para seguir adiante. Confiar, portanto, é mais do que acreditar. É abrir mão do controle que nunca tivemos. É descansar na certeza de que o Pai conduz, mesmo quando a estrada não é visível. É parar de segurar com força o que já foi entregue. É aprender a viver o hoje, sabendo que o amanhã já está nas mãos de Deus. Quando se entende isso, a vida muda. O corpo repousa, a mente silencia, o coração encontra paz.
Soltar as rédeas é ato de fé profunda. É o momento em que você diz: eu não preciso controlar, porque o meu Deus já governa. Essa é a liberdade que nasce da confiança. Chegamos ao ponto final desta jornada e a palavra que ecoa desde o início continua a mesma: confiar. O livro de Provérbios nos deu a base dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa ordem não é apenas um conselho, é um chamado para uma vida inteira de rendição. A verdadeira fé não nasce da lógica humana, mas da confiança no caráter de Deus. Não está no entendimento completo, mas na entrega total. A síntese de tudo o que ouvimos até aqui é simples e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora. Fé não é ausência de dúvida, mas perseverança no meio dela. Fé não é controle, mas descanso. Fé não é emoção passageira, mas escolha diária. Fé não é medo disfarçado de humildade, mas coragem de dizer sim quando Deus chama. Fé não é segurar as rédeas com força, mas soltar e deixar o Pai conduzir. Hoje, há um passo único diante de você. Feche os olhos, respire fundo, recite em voz audível ou silenciosa Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Depois, escolha uma preocupação que tem roubado a sua paz e entregue-a em voz alta. Diga o nome da situação e declare que ela já não lhe pertence, mas pertence ao Senhor. Esse gesto é simbólico, mas é também espiritual. Ele marca o início de uma mudança. Billy Graham, ao longo de sua vida, repetiu uma verdade que atravessa gerações. Não é a grande fé que precisamos, mas a fé em um grande Deus. A questão não está no tamanho da sua fé, mas na grandeza de quem a sustenta. Mesmo uma fé pequena, quando colocada no Deus eterno, se torna suficiente para mover montanhas. Joyce Meyer também nos lembra de uma verdade prática. A dúvida paralisa, mas a confiança libera energia para viver. Quantas vezes a dúvida já lhe roubou a alegria, o vigor, o movimento? Quantas vezes paralisou sonhos e calou orações? Mas a confiança é diferente. Ela abre espaço para o coração respirar, para os pés avançarem, para a vida florescer. Hoje é dia de escolher confiar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. A fé não pede explicações, pede rendição. O convite é este: declare diante de Deus que você escolhe confiar. Faça dessa decisão o alicerce dos seus próximos dias. Permita que sua alma descanse na certeza de que Ele vela por você. E se ainda assim a ansiedade for persistente, se o peso continuar sufocando, lembre-se: buscar apoio não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Procure um pastor, um conselheiro, alguém de confiança. E, se necessário, não hesite em buscar orientação clínica. Deus pode usar mãos humanas para trazer cura e equilíbrio. A fé não exclui os recursos que Ele mesmo coloca à nossa disposição. Antes de encerrar, vamos orar juntos. Uma oração em 3 níveis: pelo coração, pela família e pelo propósito. Senhor, eu apresento o meu coração diante de Ti. Tu sabes as batalhas invisíveis, as dúvidas que me cercam, os medos que me paralisam. Hoje eu escolho confiar. Eu declaro que não é pelo meu entendimento, mas pela Tua graça. Enche o meu interior de paz, acalma minha mente, silencia a ansiedade e firma meus passos na confiança em Ti. Agora, Senhor, eu apresento a minha família. Cada nome, cada vida, cada situação que pesa em meu coração. Eu entrego nas Tuas mãos o futuro dos meus filhos, a saúde dos meus pais, a vida do meu cônjuge, a história dos meus netos. Não está em minhas mãos controlá-los, mas está em Tuas mãos cuidar de cada um. Eu descanso em Ti, confiando que o Senhor é poderoso para guardar a minha casa. Por fim, eu entrego o meu propósito.
tudo o que sou, tudo o que faço, tudo o que sonho. Que minha vida seja usada para glorificar o teu nome. Que eu não tema os ventos, nem as ondas, mas caminhe fixo em Cristo. Que eu não viva paralisado pela lógica, mas avançando na confiança. Que o meu chamado floresça, não pela minha força, mas pelo teu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O peso que você carrega não define o seu destino. O ciclo de dor que atravessou gerações não é sentença sobre a sua vida. A maldição não é inevitável. Cristo já venceu, a cruz já foi erguida, o sangue já foi derramado, a vitória já foi conquistada. Agora, cabe a você caminhar dentro dessa vitória e transmiti-la como herança de bênção. O que parecia inevitável pode ser interrompido. O que parecia repetição pode ser transformado. A história que você herdou não é a história que precisa entregar aos seus filhos e netos. Em Cristo, correntes são quebradas. Em Cristo, fardos são removidos. Em Cristo, a sua casa pode experimentar um novo começo. A palavra nos lembra que a cruz não foi um ato simbólico, mas definitivo. Jesus declarou: "Está consumado". Isso significa que não há mais dívida sobre a sua vida. Não há mais condenação sobre a sua família. Não há mais poder do inimigo que possa prevalecer contra aqueles que estão em Cristo. Essa é a certeza que sustenta cada passo. Essa é a esperança que reescreve histórias. Talvez você tenha crescido acreditando que a dor seria sua companheira permanente. Talvez tenha visto sua família marcada por perdas, vícios ou divisões. Mas hoje, diante desta mensagem, você ouviu a voz do Espírito dizendo que não precisa ser assim. Há um corte acontecendo na linha do tempo. A cruz se coloca entre o passado e o futuro. E o que vinha como maldição se converte em herança de vida. Por isso, compartilhe esta mensagem com alguém da sua família. Que a mesma esperança que alcançou você, alcance também aqueles que ama. Escreva em oração os nomes de quem deseja ver livre em Cristo. Transforme esse gesto em intercessão. Cada nome lembrado diante de Deus é uma semente plantada no solo da eternidade. E lembre-se de permanecer conosco nesta jornada. Não é apenas um vídeo, não é apenas um canal. É uma comunidade de fé, de esperança e de restauração. Estamos construindo juntos um espaço em que vidas são tocadas, famílias são curadas e o propósito de Deus se cumpre. Quando você retorna, ora, comenta e compartilha, não está apenas recebendo, está também edificando. A sua família pertence a Cristo. O seu lar é propriedade do Senhor. Em Cristo a sua casa é livre. Em Cristo o amanhã está guardado. Em Cristo, a paz é possível. Essa não é uma promessa humana, mas uma verdade eterna. Tome posse dela hoje. Viva nessa confiança. Caminhe nessa certeza. E que sua vida se torne testemunho vivo de que a fé não é pensamento que aprisiona, mas confiança que liberta.